paz do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, confia na bondade e na misericórdia de Deus diante de cada situação, em nome de Jesus. Presta bem atenção, tem coisa que eu preciso colocar a confiança em Deus. Tem coisa que Ele vai nos dar a graça para ir lá e fazer, mas tem outras situações que nós precisamos aprender a confiar em Deus. O Salmo 125, versículo 1. Começar aqui, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso quer dizer o quê? O monte está lá. Pode movimentar isso, pode movimentar aquilo, que ele não se abala. Os que confiam no Senhor, coloca a sua confiança em Deus. Toda vez que eu colocar a confiança em mim mesmo, no recurso que eu tenho, ou às vezes a gente não tem nem recurso, mas a gente confia em outra pessoa, coloca a confiança em Deus, em nome de Jesus, debaixo da graça e da bondade do Senhor nós teremos vitória, debaixo do cuidado de Deus nós vamos ver as coisas acontecer. Então, em nome de Jesus, coloca a confiança em Deus. Você consegue vencer essa situação sozinho? Com certeza não. Coloca a confiança em Deus. Se você colocar a confiança em Deus, você vai ver a manifestação dele, ó. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora para sempre. Irmão, Deus está nos cobrindo e nós vamos ver a manifestação dele, nós vamos ver o cuidado dele, nós vamos ver as coisas acontecendo. Então, em nome de Jesus, coloca a tua confiança em Deus. Saiba que ele está tomando conta de cada situação, nós vamos ver a manifestação dele. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do teu povo, desde agora para sempre. Irmão, põe uma coisa na tua cabeça, Deus está nos cercando e nos guardando em cada situação. Então, assim como os montes estão em roda de Jerusalém, o Senhor está à volta do seu povo. Coloca a confiança em Deus, em nome de Jesus. Viva o cuidado, a bondade dele. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece. Irmão, você já viu um monte se abalar? Pode vir o fogo, pode vir vento, pode vir tempestade, furacão, um monte não se abala. Por quê? Porque sabe que está firme ali. Se eu e você estamos firmes no Senhor, confia. Deus é bom, Deus é misericordioso, coloca confiança nele. Olha só, vamos ler aqui Êxodo 33, 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Irmão, Deus está falando que a presença dele vai conosco. Presta atenção. Então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, por acaso? Tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares conosco de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Irmão, versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo nome. Irmã, presta bem atenção. O que ele está falando? Ele está falando assim, ó, a minha presença vai contigo e vai te dar descanso. Aí o Moisés replica, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair daqui. Não é a tua presença, não é porque o Senhor anda conosco, irmão. Deus anda conosco. E eu preciso continuar lutando pela presença dele em cada situação. Se nós temos a presença, o cuidado, a bondade e a graça de Deus, nós vamos ver as manifestações do Senhor sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós vamos ver as coisas acontecendo em nome de Jesus. E diante de cada situação, nós precisamos viver debaixo do cuidado, da graça, da bondade de Deus, em nome de Jesus. Nós precisamos viver. O que o Moisés está falando? Deus,
Deus responde para ele, ó, a minha presença vai contigo e te dará descanso. Isso quer dizer o quê? Que a confiança que eu preciso está na presença de Deus. Se eu tenho a presença de Deus, eu estou em paz. Ó, os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmão, para de confiar em você em nome de Jesus. Chega disso. Toda vez que você quer dar um jeitinho para alguma coisa, em nome de Jesus, confia na bondade de Deus, confia na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus, deixa Ele colocar a mão nas situações, confia no que Ele está fazendo. Ah, mas vai acontecer isso, confia em Deus, não se abala, porque a tua confiança está em Deus. Se a presença dEle está conosco, então nós vamos ter descanso, e em nome de Jesus, diante de cada situação nós vamos ter descanso. Eu não estou livre da luta, você não está livre da luta, do problema, do desafio, da situação contrária, nós não estamos livres não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em todo momento nós vamos viver o livramento, o cuidado, a bondade de Deus em nome de Jesus. Ó, presta atenção. Pois, o João capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó, então Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e vendo que uma grande multidão via ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer, irmão. Jesus já sabe o que vai fazer. Ele está falando para nos experimentar, para testar, para criar fé em nós diante da situação, para que eu coloque a minha confiança nele. Não foi isso? Jesus levantou os olhos, viu uma grande multidão. Jesus pergunta para o Filipe, onde que nós vamos comprar pão para todo esse monte de gente aí? Mas dizia isso para experimentá-lo. Aí no versículo 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Jesus, irmão, versículo 11. O que é isso para tantos? Presta atenção. Que deixa eu te falar. O que você tem na mão vai resolver o que você vai fazer? Não. Consagra a Deus em nome de Jesus. Entenda da maneira que você quiser entender em nome de Jesus. Da maneira que Deus tem para você. Não vou limitar, porque Deus está falando comigo, está falando com outro irmão, está falando com outro irmão. Cada um ele está falando. Segundo a tua necessidade, em nome de Jesus, coloca nas mãos de Deus essa questão. O que é? É uma questão financeira? Vai lá e consagra a Deus. É isso mesmo, vai lá e consagra o que você tem nas mãos de Deus e entenda que Ele vai cuidar. É outra situação, é situação emocional? Coloca nas mãos de Deus. Você não tem o poder para mudar as emoções, as atitudes da outra pessoa. O que é? É um desafio que você precisa resolver com alguém, coloca na mão de Deus, que Deus é dono dos corações, em nome de Jesus, seja qual for a situação, entrega nas mãos de Deus, porque na minha mão pode não trazer resultado, mas nas mãos de Deus tem milagre. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixinhos, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Ainda ensinou a economizar. Irmão, o que nós precisamos entender diante dessa situação? Deus está cuidando de tudo. Coloca nas mãos de Deus que vai sobrar, vai sobejar em nome de Jesus e nós vamos viver a manifestação de Deus na minha mão. Na sua mão talvez é um grande desafio para resolver isso. Mas se eu consagrar, colocar nas presenças de Deus, vai ter solução. Você lembra da Ana? A Ana queria um filho, não queria? Ela pediu para Deus, não deu? Deus deu, né? Ela falou que ia entregar ele para o Senhor. O que aconteceu? O que aconteceu? Além do filho, ela queria que a madre dela, que ela pudesse, fosse aberta, ou seja, que ela pudesse gerar filho. Irmão, ela consagrou a Deus, teve milagre, em nome de Jesus. Mas o que eu quero te falar é isso.
coloca a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Mas ó, isso depende de fulano, coloca a confiança em Deus. Ele já sabe o que vai fazer. É a presença dele conosco que nos dá descanso. Então, se a presença de Deus está conosco, vamos descansar em Deus. Amém? Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, te exaltamos por mais um dia estar na tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, eu peço a ti, alcança a minha vida com esta palavra, me dá direção, abençoa os meus irmãos, dá direção para cada um, unge com o teu poder a tua graça. Deus, a nossa confiança está em ti, nós sabemos que o Senhor é bom e misericordioso e as coisas estão acontecendo segundo a tua graça e a tua bondade. Vem operando com o teu reino e a tua justiça, manifestando do teu poder a tua graça. Aniquila a obra do inferno, toda a situação contrária, toda a força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera, Jesus, com a tua unção. Manifesta, Jesus, com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Vem operando com o teu reino e a tua justiça, em nome de Jesus. Pai, sela essa palavra no nosso coração. A nossa confiança está em ti. Sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Pai. E diante de cada situação, nós vamos ver o livramento que o Senhor tem para nós. Nós vamos ver a manifestação. Abre a nossa mente, Deus, para confiar em ti e ser como os montes, como o monte de Sião, que não se abala, e entender que o Senhor está cercando a nossa vida, nos guardando, e diante de cada situação nós vamos viver o descanso do Senhor, porque o Senhor está conosco, e o Senhor já sabe o que vai fazer. Obrigado, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos o que vamos fazer, mas o Senhor já sabe. Glórias a Ti, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.